É bem-vindo, está no especial Informação. Hoje vamos olhar um pouco para a província de Manica. Vamos falar do desempenho econômico desta região do país e os desafios que o setor privado enfrenta. Comigo aqui no estúdio tenho o Dr. Alcides Cintura, ele que é o presidente do Conselho Empresarial de Manica. Isto é, ele representa a Confederação das Associações Económicas a nível daquela região. O nosso entrevistado é jurista, consultor bancário e ele trabalha muito focado nas questões de agronegócio, regulação e atração de investimentos para a mineração e no fortalecimento do ambiente de negócios no geral aqui no país. Dr. Alcides, é bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Olha, sempre que eu tenho um convidado de Manica, chega-me aquela imagem do que foi aquela província. Nós já assistimos um dos seus momentos mais áureos com a vinda de farmeiros que investiram muito na produção de rosas e também na produção de hortícolas. Vimos que aquilo foi uma grande promessa no contexto daquilo que são as potencialidades daquela região do país. Recorda-se desse tempo? Que milagre foi aquele, Dr. Cintura? É bem-vindo. Bom, obrigado. Obrigado, é um grande prazer ter essa entrevista na vossa televisão, que está a fazer um excelente trabalho. Nós temos estado a acompanhar sobre as entrevistas que tem estado a desenvolver e tudo aquilo que muda o cenário dos mídias e, naturalmente, tem estado a trazer aqui um valor acrescentado. Parabéns pelo trabalho que estão a realizar. Obrigado. Em relação aos farmeiros que vieram para a província de Manica em concreto, eles tiveram um problema da reforma agrária Isso no foi Zimbábue. mais ou menos 2001, 2004. Sim, 2001, 2004. Um grande debate no vizinho Zimbábue sobre a reforma agrária. Entretanto, foi este tempo que nós conseguimos receber aqui alguns farmeiros. Ficaram por algum tempo, mas de facto era uma grande promessa, que eles vieram para a zona de Micica, que é um posto administrativo no distrito de Manica, e na zona do 25, que eles conseguiram produzir aí excelentes, rosas, que conseguiam exportar via Zimbábue para a Europa. E, portanto, não conseguiram ficar durante muito tempo. Há de ser porque em Moçambique não temos ainda aquela perspectiva de que a terra é um colateral, é garantia para ir buscar dinheiro no banco. Penso que este é um cenário que depois, tanto o governo, o setor privado, está num debate interessante sobre esta matéria, para que de facto a terra sirva como colateral, em alguns momentos, que é para ir buscar dinheiro e depois fazer negócio. Naturalmente que eles trouxeram uma boa tecnologia, conhecem muito bem a matéria, já fazem esse trabalho no Zimbábue. Manica e o país era conhecido, sobretudo na Europa, Inglaterra, por causa da produção de rosas. Hoje em dia não temos sequer quem nos produz as rosas, nem sequer para os grandes velórios. Há velórios que acontecem todos os dias e não temos sequer uma rosa, uma coroa bem organizada. Portanto, é um mercado que está em aberto, é um mercado que ainda se pode explorar, as terras estão lá, a água está lá e os farmeiros voltaram para Zimbábue e onde conseguem, naturalmente, a devolver aquela economia, começar a crescer novamente. Mas foi uma excelente promessa para o povo moçambicano e, sobretudo, para a empregabilidade no distrito de Manica, no posto administrativo de Micica, no bairro 25. Já passou mais de 20 anos e então não ficou nenhuma lição para que essa ideia, essa experiência seja retomada para que Manica deixe de ser então essa promessa e passe de facto a assumir um protagonismo no processo de desenvolvimento do país. Sim, a lição está lá. Eu penso que temos que... O que é que está a faltar? Temos que que nos fatores é que organizar tinham bem. de ser conjugados? Sim. Falou das questões, por exemplo, da terra ter que ser um colateral. Sim. Isso não terá sido uma grande lição para que se aprendesse alguma coisa ou daí se tirassem ilações para se obter modelos alternativos ou Sim. então complementares a isso? Sim. Eu acho que nós temos que preparar melhor, porque na agricultura, que é o nosso maior potencial, o primeiro estudo é olhar para o mercado. E o mercado fora do país existe. O que nós temos que organizar em Manica para poder, atrair esse investimento direto, para poder fazer a produção de rosas, seria, em primeiro lugar, olharmos também para o aeroporto.
Nós temos um aeródromo na cidade de Chimoio, que tem uma dimensão menor. Podia-se fazer um grande investimento no alargamento do aeródromo para chegar a um aeroporto. E o aeroporto pode conseguir aterrar cargueiros. E o cargueiro vai reduzir o custo de transporte para a Europa. Repare só que as rosas eram produzidas no distrito de Manica, mas iam para Harare, que é mais ou menos 400 quilômetros de Messica para Harare, para poder encontrar um avião e depois ir para fora do país e encontrar nos grandes mercados. Se nós continuássemos a produzir, vamos lá, no distrito de Manica e levar as rosas ou outras produções para a cidade de Chimoio, são cerca de 60 quilômetros. Veja só que o custo de transporte é baixíssimo e também iríamos não só mobilizar aquilo que é a entrega das rosas para fora do país, como também iríamos ter. Manica tem muita possibilidade de produzir hortícolas. Temos lá muitas fruteiras. É possível arranjar esse tipo de solução, olhando para o mercado, e neste momento que Moçambique tem uma grande apetência de reparar para as divisas. É um bom caminho para a gente poder exportar tudo aquilo que nós produzimos e também trazer divisas para o nosso país, entrando a partir de Manica como solução do agronegócio, número 1. Número 2, é importante também não só reparar para o investimento que vem, porque eles trazem divisa, trazem conhecimento, conhecem o mercado. Neste momento que nós temos que preparar as outras cooperativas nacionais, cooperativas de produtores nacionais moçambicanos, que consigam buscar a mesma tecnologia, a mesma visão para buscar o fomento na produção de hortícolas e depois também fazer com que estes pequenos produtores, vamos chamar de pequenos porque é o princípio, mas vão se tornar grandes rapidamente porque o mercado é maior. Portanto, é ali onde nós podemos olhar para o aeroporto, olhar para a organização dos pequenos farmeiros, vamos lá chamar pequenos empreendedores do setor do agronegócio para a produção de rosas. Estes iriam crescer muito rapidamente. Portanto, podemos fazer um trabalho de advocacia com os nossos parceiros e também atrair esse investimento, olhando que, naturalmente, o governo terá a sua parte, também o setor privado será a sua parte, e depois o mercado maior que vai ter o seu grande benefício e também trazer aqui aquilo que nós temos no princípio, divisas para o país. E tendo percebido a sua colocação, quero colocar a questão de outro jeito, passa a repetição. Sim. Tendo fracassado esse projeto, não havia como, a nível interno, dar-se continuidade de outras formas, de outro jeito? É possível, mas repare só que o nosso maior... Não temos empresários com um arcabouço, com um know-how que na altura de se calhar pudessem apropriar-se disso e então fazer avançar essa experiência dos farmeiros O desenvolvimentos. nosso maior problema no setor do agronegócio não é a vontade que as pessoas têm para fazer o trabalho. Qual é que é então? Porque de facto, em Manica nós produzimos tudo, mas tudo em pequena escala e nada integrado. Portanto, a solução também seria o financiamento ao setor do agronegócio. O financiamento não digo só o dinheiro que temos que colocar para o produtor, mas é a cadeia toda. O seguro climático, que naturalmente vai fazer o seguro agrícola todo, fazer, vamos lá, o seguro da semente, porque também na planta também quer dizer, na rosa tem uma semente. Portanto, fazer o seguro de base até a entrega. Portanto, este que devia ser um olhar conjunto do setor privado e também do governo. O Banco de Desenvolvimento que se diz, que se fala, é uma boa perspectiva. Mas eu seria um bocadinho mais profundo porque a banca não resolve tudo, resolve uma parte do problema. Mas o problema é que nós temos, por exemplo, na província de Manica, temos menos de 10% de taxa de bancarização. Isto é um outro problema. Temos um grande problema de inclusão social e também temos um grande problema de inclusão financeira. Portanto, o banco em si não resolve tudo. Temos que resolver a questão da documentação da população. É necessário melhorar o contacto com o produtor, até em língua local. É necessário visitá-lo e é necessário arranjar contratos tripartidos. O que significaria que o produtor ele iria produzir na perspectiva de que vai vender a um preço Y, isso iria atraí-lo naturalmente, ia produzir com uma direção, com uma entrega direcionada, isto motivaria-lhe bastante. Portanto, no final do dia, Banco de Desenvolvimento, que pode ser traduzido no financiamento através de microcréditos, microbancos, mais próximos da comunidade, número 1. Número 2, buscar a garantia do mercado. Número 3, estabilizar o preço.
o que é que eu vou produzir e a quanto é que eu vou vender. Em função disso, também o governo pode, naturalmente, trabalhar. O setor do agronegócio é o setor que tem menos taxas na parte da produção, mesmo na importação do equipamento e a maquinaria, para poder se trabalhar. Portanto, estes seriam pontos críticos e fundamentais que iriam nos ajudar a atrair muito rapidamente a um capital estrangeiro, que é para ter facilidades de trabalhar em Moçambique, garantindo que ele consegue buscar o seu lucro, consegue ter esperança de ficar mais tempo em Moçambique e também iria-se reduzir esta parte da entrega da mercadoria. Este aqui é um ponto crítico. Tá, mas se nós olhamos para a própria CTA, ela já existe há quase 3 décadas. Sim. Então a CTA só está para falar destes problemas ou está para garantir que efetivamente se chega ao ponto em que se dê o toque para que as coisas comecem a funcionar? Bom, a CTA Os nós... problemas têm sido levantados de ano em ano Sim. e não se passa desse nível, digamos, das expectativas que nós temos em relação àquilo que deve ser, em particular a província de Manica. A província de Manica, em relação à CTA, isto é uma boa pergunta. Nós somos uma das únicas províncias, ou se calhar a única, provavelmente, que temos a CTA implantada em toda a província. Portanto, nós somos 12 distritos, o 12º é a capital provincial, que é Chimoio, onde funciona a sede da CTA. Portanto, nós temos já a proximidade do setor empresarial em todos os distritos, o que significa que os conselhos empresariais distritais é a nossa representação, que também faz parte da minha história, porque hoje eu sou presidente do Conselho Empresarial Provincial, mas venho do Conselho Empresarial Distrital. Portanto, a minha escadaria está lá, distrito para província. Respondendo diretamente à sua pergunta, a ideia de ter a CTA próxima do setor privado, a ideia de ter o CTA nos distritos, já é resolver o problema. Nós reduzimos a distância de cada empresário em qualquer setor da atividade em ir buscar soluções sozinho para o governo ou com outros parceiros. O que é que nós fazemos? Buscamos aquilo que são os problemas que atacam a todos, colocamos numa matriz de trabalho com o governo e, naturalmente, agora temos à porta a Conferência Anual do Setor Privado. Nós já começamos a fazer o trabalho. Já sabemos quais são os problemas que o setor privado tem no distrito, resolvemos a nível do distrito com excelentíssimos administradores. Quando nós chegamos a essa perspectiva, levamos para a província. Portanto, a província resolvemos ou com a Sua Excelência Governador ou a Sua Excelência Secretário de Estado. Na última instância, aquilo que já não tem a ver com a solução provincial, estas são uma das únicas questões que nós podemos trazer para a Conferência Anual do Setor Privado. Portanto, não iria de mencionar quais são os problemas, mas esta fórmula de resolução já nos ajuda em bloco a trazer soluções e a ter respostas e continuidade e monitoria para aquilo que nós achamos que é vantagem para o setor privado. Portanto, em primeiro lugar é a estrutura da CTA chegar até o distrito. Em função disso, temos uma voz maior. O potencial da província de Manica é o agronegócio. E lá está muitos compatriotas nossos que até outros não têm a possibilidade de falar português. Mas mesmo assim nós buscamos este tipo de problemas, colocamos e levamos a voz deles para os decisores da matéria. Portanto, neste sentido, conseguimos trazer soluções para a nossa província e para o empresariado local. Não será longa essa cadeia, vamos lá, de busca de soluções e não será também burocrática? Caso não seja uma ou outra coisa, que tipo de soluções concretas, vamos lá, esse esquema terá ajudado a resolver como forma de mostrar que esse mecanismo é eficaz? Bom, por um lado, nós estamos a falar na perspectiva do problema, mas também tem outra perspectiva melhor. Repare só que nós temos várias instituições financeiras no país, temos várias agências de desenvolvimento no país, temos também vários parceiros de cooperação que querem, de alguma forma, encontrar sinergias locais. Portanto, este é um potencial. Por exemplo, vem um parceiro que quer falar com o setor privado e ele tem um financiamento para o setor Y. Então, nós conseguimos reunir todos aqueles que têm a ver com o setor ou de mineração, ou do agronegócio, ou de transporte. Colocamos na mesma sala, de forma organizada, e debatemos. Portanto, este não é um cenário burocrático, é um cenário muito mais simples que nós temos. Ao invés do parceiro vir a Manica e procurar 50 empresários em diferentes 50 encontros, ele não precisa. Vai num encontro, onde todos estão lá, e nós já sabemos o que é que ele traz e que tipo de parcerias é que nós podemos trazer para
trazer maior potencial na província de Manica e depois juntos trabalharmos. Portanto, esta é uma forma mais simples, mais organizada, sem burocracia e também de muito contacto próprio para podermos ver, e nós naturalmente como a direção da CTA de nível província, avaliamos quantos agentes é que vieram, vamos lá, agentes parceiros financeiros, quantos é que vieram a ter reunião conosco, quantos projetos é que foram financiados, que tipo de financiamento é que estão a trazer. E a terceira perspectiva, falando nesta parte de financiamento e os desafios, a CTA ao nível da província de Manica não espera simplesmente que haja divulgação de financiamento. Nós discutimos também sobre que tipo de requisitos é que tem que estar dentro daquele tipo de financiamento. Senão vamos trazer aqui matérias que não têm nada a ver com a base produtiva, que não tem nada a ver com o setor privado nacional. Portanto, nós também estamos organizados no sentido de dizer, ok, há um financiamento para o agronegócio, mas seria interessante que este parceiro ou estivesse organizado numa cooperativa, ou se estiver de forma individual, tem que ter uma empresa constituída, tem que ter as quitações em dia, tem que ter uma forma organizada. Portanto, nós vamos discutir na raiz do problema até encontrar os requisitos compatíveis ao setor privado local e também alavancando aquilo que é o nosso maior potencial, onde está a maior parte do nosso empreendedor e os nossos empresários da província de Manica. Bom, enquanto discutíamos a questão que tem a ver com a vinda de farmeiros zimbabuianos que então fizeram um pequeno milagre, um pequeno grande milagre para a nossa realidade na área do agroprocessamento ou da agroindústria. Sim. Vamos avaliar então o contexto atual da nossa economia. Quão efetiva seria essa medida, essa prática de usar a terra como colateral? Não seria trazer problemas, olhando para o contexto económico real em que nos encontramos, com esse nível das taxas de juros que são aplicadas aqui no mercado? Não seria essa uma boa forma, uma forma prejudicial a quem detivesse a terra, caso não consiga, por exemplo, honrar com os seus compromissos? Quão prática, quão efetiva seria essa medida no nosso contexto? Bom, nós iremos dividir em cenários diferentes. Primeiro, nós temos extensas terras no país. Iremos dividir. O Estado teria que ter reservas, quer dizer, reserva do Estado. Estas não iriam ser mexidas como colaterais. Número 2, o Estado e o setor privado podiam definir que tipo de áreas é que estarão disponíveis e propensas para ver a produção agrícola. Naturalmente que nestas áreas, chegando a um acordo do setor privado do Estado, definir estas é que podiam ter colateral. Naturalmente, olhando para os grandes farmeiros, e estes grandes farmeiros também que pudessem fazer o fomento. Portanto, não seria qualquer área para colocar como colateral e buscar dinheiro ao banco. E, naturalmente, o custo alto do dinheiro nos bancos tem a ver também com o risco. E se nós conseguirmos ter o Duarte como garantia para ir buscar dinheiro, naturalmente que haverá mecanismo para a taxa de juros baixar. Portanto, não seria toda a terra usada como colateral, mas seria alguma parte da terra, que naturalmente é o nosso maior potencial. Repare só que nós, alguns empresários, ainda na província de Manica e mais acima da província, ainda vão buscar alguns produtos na África do Sul. E nós não podemos ser reparados como um mercado. Nós não podemos ser mercados da África do Sul. Nós temos soluções iguais ou melhores que a África do Sul. Portanto, a única diferença é que o Estado na África do Sul, naturalmente, intervém mais e também garante mais apoio ao setor do agronegócio. Nós, deste lado, temos que estruturar melhor. Estamos a avançar para um caminho em que aquilo que nós produzimos é a nossa saúde, aquilo que nós consumimos. Nós temos a possibilidade de Manica de produzir muito alimento orgânico. Conseguimos produzir também muito fertilizante orgânico. É exatamente isso que se precisa no mundo todo. Portanto, olhando para essa perspectiva da colateral para aquilo que nós vamos produzir e indicando as terras à partida, sem querer criar conflito com ninguém, é uma forma de potenciar, é uma forma de ir buscar negócio, é uma forma de buscar investimento e, naturalmente, é garantir que Moçambique consiga crescer nesta área do agronegócio. Bom, eu quero mesmo fechar essa parte que tem a ver com essa questão das potencialidades agrícolas da província de Manica. Quanto tempo levaria
a estabelecer-se, digamos, uma cadeia integrada que ela fosse o sustento efetivo daquilo que se pretende se atinja ou se alcance nesta área do agrobusiness. Porque estamos a ver uma situação em que a província só produz apenas uns 150 milhões de meticais. São dados de 2024. Sim. Mais ou menos 14 milhões de dólares. Mas Manica é muito mais do que isso. Claro, claro. Eu acho que nós podemos dividir de duas formas e aproveito também a apresentar uma das soluções que nós temos para poder resolver a questão do agronegócio, que no final do dia é a integração. Do nosso lado, nós temos estado a falar com o governo Mas através do tente-se governo. falar com o governo. Sim, através do governo de Moçambique, conseguiu-se mais de 30 milhões de euros para a constituição de um centro agroalimentar. O que é que isso significa? Significa que toda a produção da província de Manica, a partir dos hortícolas e fruteiras, tudo vai passar para um centro. O que é que o centro vai fazer? O centro vai fazer o processamento, o centro vai tirar a primeira linha, a segunda linha, para o mercado externo, para o mercado interno e depois para a transformação. O centro vai conseguir ter certificação. A certificação é um dos melhores mecanismos para poder abrir o negócio para o mercado externo. Portanto, se conseguirmos ter a certificação, se conseguirmos fazer a testagem dos solos e saber aquilo que vamos produzir, buscar semente que nós sabemos a partida do que tem mercado à disposição. Temos grandes casas de frios sobre aquilo que nós vamos poder fazer, vamos lá, a guarda dos produtos. Temos também transporte. Portanto, o centro agroalimentar vai estar na cidade de Chimoio, mas temos aquilo que chamam-se hubs, que são em 4 distritos: Vanduze, Sussundenga, Barwe e Makate. São os produtos onde vão ser recebidos neste hub, onde vão ser, à partida, trabalhados, organizados, e depois é lá onde vamos potenciar os transportadores, vamos potenciar aqueles que são os compradores. O centro não compra produto, mas é lá onde os grandes compradores, os grandes supermercados e as grandes cadeias vão buscar a produção de forma muito bem organizada, com preços tabelados e também com garantias daquilo que é o processo da produção. Portanto, estou-lhe a dar uma das soluções que nós temos para a província de Manica para resolver a questão de fruteiras, hortícolas. Esta parte temos controlada. E naturalmente temos um dos grandes compradores, o famoso Abel Antunes, que tem estado a trabalhar connosco, que é um grande comprador. Compra milho, compra soja. Esta é uma outra parte da cadeia também que está controlada. Mas eu digo mais do que isso. Temos que trabalhar com as pessoas. A província de Manica é o país todo. Dá a sensação que quem pratica agricultura são os mais velhos. Temos que pegar este tipo de comportamento, trazer para os mais jovens que de facto precisam de maior empregabilidade e que não olham a agricultura como solução para o seu desenvolvimento e a sua empregabilidade. Portanto, podemos ter empresários na área do agronegócio, é possível potencial os institutos agrários. Temos o Instituto Agrário de Chimoio, IAC famoso, que formou muita gente. Temos o Instituto Agrário de Chigodor, também formou muita gente. Tem terra, tem água. Isto é uma questão da gente integrar até os transportadores e, naturalmente, se os bancos comerciais compreenderem que existe uma cadeia de valor controlada, boa, com garantia de produção e entrega de produtos, ali é muito mais fácil financiar, é muito mais fácil organizar o nosso setor do agronegócio na província de Manica e tornar-se um grande celeiro. É possível. A província de Manica tem todo este potencial, incluindo a parte da piscicultura. Portanto, vamos olhar os grandes mercados como os nossos clientes e não podemos deixar que nos olhem como mercado. Nós não podemos continuar a ser mercado de ninguém. Temos que partir de produtores para exportadores, de produtores para grandes empregadores e produtores também para fazer grandes parcerias, tanto com o Zimbábue como com vizinhos, todos, para nós conseguir olhar Manica como uma solução de produção de comida para o país. Essa é uma solução testada ou vai-se ainda ao experimento, à fase piloto? Já está em curso. Nós temos estado agora a organizar todas as cooperativas, todas as associações empresariais, temos estado a fazer grandes contactos com todos aqueles que vão fazer parte da cadeia. E vai fazer-se isso mesmo que não se tenha agricultores, digamos que preparados, capacitados, com competência para produzir alimentos ou produtos de qualidade? Nós ali já começamos a falar com os produtores todos, porque o maior problema qual é que é? Não é porque as pessoas não querem produzir, mas as pessoas querem perceber que existe uma cadeia integrada
mesmo aqueles que não são produtores, vão olhar este tipo de negócio como um potencial para fazer negócio. Porque nem todo mundo que faz agricultura tem que necessariamente ser agricultor. A agricultura não é só plantar, é também a parte da comercialização, é a parte também do grande negócio, é a parte de busca de tecnologia, é a parte da maquinaria, é muito vasto. E onde é que está em curso essa solução? Esta solução vai ser feita na cidade de Chimoio. Agora nós temos Há ainda... períodos, há prazos? Há Mais ou prazos, menos? ainda daqui a 2 meses vai ser lançado o concurso internacional para a construção do centro agroalimentar, que não superior a 2029 está pronto, penso que 2028 está pronto, mas nós como setor privado não estamos a olhar a construção. Antes da construção, o que é que nós temos que fazer? É o que estamos a organizar, formar as pessoas, chamar a atenção sobre o que é o investimento, sobre quais são as áreas com potencial para a gente crescer. Como é que nós podemos olhar para as grandes cadeias como solução na província de Manica? Portanto, o edifício como centro agroalimentar é uma coisa, mas a cadeia toda é que tem que haver a produção com grandes quantidades, com produtores com compromisso, porque senão construímos algo que na verdade depois não tem a produção. Portanto, nós vamos fazer, como setor privado, nós abraçamos esse projeto e estamos a preparar todo aquele no setor do agronegócio, estamos a preparar os grandes gestores, estamos a preparar as melhores terras, estamos a potenciar as melhores cooperativas, que é para estarem com este olhar, não é? Quando estiver pronto o centro, é abrir as portas e saber que lá tem tudo. E qual é a envolvência, digamos que, está a parecer que está a revelar isso pela primeira vez? Existe uma publicitação, mediatização dessa ideia para que se tenha mais ou menos aquilo que é a foto, foto, digamos que global daquilo que vai ser este salto radical da província de Manica na área do Vai ser um salto sem dúvida. Eu pessoalmente há pouco tempo fui à Itália para ir ver um centro agroalimentar de Rimini, que é algo que funciona muito bem. E nós temos estado a publicitar isto. Falamos para as rádios há pouco tempo, falamos para as televisões. É por isso que eu comecei por felicitar o trabalho que vocês estão a fazer e, naturalmente, a nossa presença a partir da vossa porta vai dar mais uma luz sobre aquilo que vai ser a solução. Esta é uma solução. Nós estamos a falar agora de processamento, de grande produção, de certificação, de organização. Porque a solução do agronegócio em Moçambique não é só financiamento, mas também é organização. E o dinheiro vai, de facto, da organização. Esta parte da integração está sendo desenhada com muito cuidado. Muito cuidado, o governo está conosco, os produtores estão conosco, os transportadores estão conosco, os grandes mercados estão à espera, os outros parceiros também estão do olho, porque temos estado a negociar com eles. Portanto, o centro agroalimentar também vai reduzir a duplicação de esforços. Nós temos também grandes empresas na província de Manica que usam a parte do processamento, usam a parte da embalagem, usam a parte da certificação. E alguns produtos até vão para a África do Sul. Tem efeitos multiplicadores. Exato. Doutora Santos, quero convidá-lo para um breve intervalo. Vamos então fazer a ponte com os nossos comerciais para a segunda parte desta conversa. Até daqui a pouco. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 29 e 30 de outubro de 2026, no Centro Cultural Moçambique-China, das 9 às 17 horas. Uma parceria Saluten e Grupo MBC.
É bem-vindo. Este é o Especial Informação. Estamos aqui à conversa com o Dr. Alcides Cintura, Presidente do Conselho Empresarial a nível da província de Manica. Estamos então aqui a olhar um pouco para aqueles aspectos que têm a ver com o desenvolvimento desta região do país. Sr. Doutor, já falamos muito sobre o agronegócio. Pronto, eu fui a ver mais ou menos quais são as competências do Conselho Empresarial, neste caso representando a Confederação das Associações Económicas de Moçambique. O que eu percebi é que, olhando para aquilo que aconteceu um pouco, Sim. que teve a ver com a suspensão das licenças e da atividade mineira naquela província, vi aqui de passagem uma menção àquilo que são, vamos lá, devia ser o papel também do setor empresarial, que tem a ver com a questão de ter que intervir em questões críticas da economia local. Por exemplo, há crimes ambientais na mineração. Bom, essa é uma das coisas que vamos começar a ver já. Por que o Conselho Empresarial teve que esperar que fosse a imprensa a aparecer a denunciar este mal, este atentado contra o ambiente? Os empresários não estão a ver nada, que há poluição, que há questões críticas que ameaçam a vida, vamos lá, dos seres humanos e também de outros seres na província. Bom, os empresários sempre estiveram envolvidos nesse assunto. Desde o distrito, onde eu fazia parte como presidente, nós sempre tivemos uma matriz de trabalho. A matriz de trabalho que significa que nós sempre tivemos uma reunião com o governo do distrito. E foi sempre o setor privado que colocou na matriz a levantar os crimes ambientais, a levantar propostas de soluções e também a chamar a atenção sobre como é que o setor tinha que estar organizado. Portanto, já falamos disso há mais de 10 anos. Temos documentos escritos e assinados com o governo do distrito, temos documentos escritos e assinados com o governo da província e também temos várias reportagens que nós apelamos sobre a organização deste setor. E a nossa última aparição sobre esta matéria foi a solução que nós apresentamos, só que sobre como é que o Estado pode ter, por exemplo, uma empresa que pudesse fazer parte, vamos lá, das empresas do Estado, olhando para essas matérias. Portanto, é um assunto que nós estamos por dentro e neste momento percebemos que o governo já trouxe a solução. É por isso que nós pouco voltamos a intervir. Mas sabemos que a solução está lá, a proposta de lei está lá, vai ser aprovado e isso é bom para a nossa província, porque olhe mais uma vez para a África do Sul. A África do Sul tem um grande nível de empregabilidade, a África do Sul e Zimbábue incluindo, tem empresas que compram, não é, o ouro que é extraído nas suas, nas suas terras, é trazido mais uma vez a organização da integração sobre compra do ouro e reserva no Banco Central como um grande recurso que o Estado tem, sobretudo nestas matérias. Agora temos problema de divisas. Este é um momento bom para acionar a nossa maior reserva. Uma das coisas que nós sabemos é que os países fortes, com moeda forte, significa que elas também têm uma grande reserva do ouro. Temos o problema da xenofobia agora na África do Sul. Era um bom momento para nós colocar grandes indústrias de extração deste recurso no distrito, na província e fazer com que os nossos filhos que estão na África do Sul viessem trabalhar nas nossas empresas de extração mineira. Portanto, pode haver grandes parcerias. Garantiríamos aqui uma boa empregabilidade, garantiríamos a própria reserva de ouro, garantiríamos que o produto pudesse agregar valor no processamento no distrito e também íamos conseguir marcar a nossa posição ao nível mundial, porque somos um dos grandes produtores e com um grande potencial para poder se afirmar na África toda. Portanto, tudo isto, o setor empresarial sempre colocou a sua sugestão e, naturalmente, agora deixamos isto na mão do governo porque percebemos que as medidas e a resolução e a proposta de lei já estão na mesa. Portanto, do nosso lado agora cabe-nos trabalhar para ir buscar parceiros para poder, por exemplo, construir uma refinaria de ouro no distrito de Manica, que é um dos grandes potenciais. E também acompanhar como é que os outros pequenos, vamos lá, que chamávamos de garimpeiros, podem ser formalizados e integrar numa economia que funcione
e que se pague também ao fisco e que não se cria problema ambiental. Havendo uma empresa do Estado em frente disso, naturalmente que íamos controlar melhor a poluição dos rios, iríamos controlar melhor o funcionamento da barragem de Chicamba, porque tivemos, em algum momento, assoreamento e capacidade de produção de energia baixou. Então, tudo isso, como responsabilidade do Estado e as outras empresas veem como parceiras, acho que era o melhor mecanismo de encontrar um procedimento de funcionamento, de organização e também ter a província e o país e o nosso distrito no mapa mundial como um dos grandes produtores e exemplo de organização de extração mineira. Agora fala de uma solução em curso que está, digamos, já está nas mãos do governo. É o que Sim. diz. Qual é o percentual daquilo que foi o contributo do setor privado nessa solução? Vê-se, vamos lá, refletida nessa solução? Foi totalmente governamental ou o setor privado participou? Como é que e que tipo de solução exatamente é essa? Só Nós para nos refrescar. participamos naturalmente e revemos nessa solução, porque está lá a proposta de lei. E a nossa maior defesa qual é que era? Repara só que nós viramos a matéria para o local mais correto. O recurso mineral é de soberania nacional, pertence a todos os moçambicanos. Portanto, a nossa força foi que não vamos colocar na mão dos privados, vamos entregar ao Estado moçambicano. O Estado moçambicano é que vai saber com quem pode, quer e pretende trabalhar e o que é que vai buscar. Se é uma parceria financeira, é uma parceria de tecnologia, é controle de mercado, aí o Estado é que pode definir. E a semelhança que a gente vai ter uma empresa desta dimensão é comparado a CFM, é comparado a HCB, é comparado a qualquer uma outra empresa do Estado. Só que esta especificamente está no setor de recursos de extração do ouro, mas não parar por aí. É necessário garantir que todo o ouro moçambicano seja comprado por uma empresa do Estado para garantir a reserva no Banco Central. Este é que tem que ser o mecanismo final e não pode ser naturalmente pegar aquilo que é a nossa produção e olhar sempre para o estrangeiro. Não, nós precisamos deste recurso que é para fortalecer a nossa economia, que é para garantir que nós tenhamos reservas para qualquer embate que vier. Este aqui era o nosso ponto principal. E naturalmente nós como setor empresarial temos um pelouro de recursos naturais, que não fala só da matéria do ouro, mas também recursos madeireiros e para aí fora. É necessário que nós também vamos eleger e ouvindo a nossa sugestão sobre aqueles que são, vamos lá, empresários nessa matéria e que vão ter que cumprir as melhores práticas, porque não havendo boa prática, destruímos todo o ecossistema de produção, de água que nós precisamos de ter, de desvio para poder garantir que existam barragens e também sem destruir a machamba de ninguém. A maior parte da produção em Manica, quando há falta de chuva, nós crescemos lá. Há uma coisa que nós chamamos de matouro. Matouro é aquele terreno que está mesmo ao lado do rio. Quando não chove, aquele terreno tem sempre produção. Então, nós crescemos a ver isto e a ideia de usar, vamos lá, o potencial dos rios para poder produzir, sem querer afetar a outras produções, nem também reduzir a parte da produção do nosso peixe. Temos um peixe chicamba muito saboroso, assim como se fosse tilápia, muito saboroso. E, naturalmente, nós queremos continuar de forma organizada. E, naturalmente, o setor privado fazer parte deste tipo de solução, nós claramente nos revemos nessa solução. Então compara a indústria mineira de Maputo em termos de dimensão de impacto social, a HCB, ao CFM. O que é que está a acontecer em concreto? Nós podemos confirmar que se caminha para aí? É um processo que já iniciou para que a gente perceba que Manica, sendo uma região rica, também traz a riqueza para os seus, digamos, cidadãos, neste caso em particular. Acho que essa é a forma mais justa. Ter uma empresa do Estado, não é? Comparado a essas outras grandes empresas. É a forma mais justa que nós temos para poder não só garantir a exploração, mas também garantir que os nacionais, os nativos e as famílias todas e o povo moçambicano todo se beneficia diretamente do recurso que existe. Mas qual é o estágio atual em termos de desenvolvimento? Nós estamos acostumados a ver que as zonas auríferas elas impulsionam o crescimento, impulsionam negócios e vemos transformações, digamos que impactantes na vida das pessoas. Qual é o caso? É possível fazer um estudo melhor. Imagine só que... Mas agora, o que é que está a acontecer? Qual é a real situação? A real situação é que não temos grande impacto no terreno sobre
Quer dizer, versus o potencial de riqueza versus aquilo que temos no terreno. Não tem nada a ver. É necessário fazer-se um trabalho grande. Eu já vi várias zonas, por exemplo, na África do Sul. Construção de novos bairros, novas cidades, bem organizadas, para poder fazer reassentamento das populações. Ter as ruas bem organizadas, ter institutos ligados àquela matéria mineira também naquela região. E ser um atrativo turístico também, com falta deste procedimento de não cumprir os procedimentos internacionais e depois romper com aquilo que é o potencial dos rios. Portanto, é importante organizar a cadeia toda, deixar a agricultura do lado, não é? De forma organizada nas zonas de mineração, encontrar aquelas comunidades que têm o recurso na sua terra e colocá-los em outro lugar, de forma organizada, lugar de melhor. forma compensatória. E depois, naturalmente, definir o que é a zona mineira. E neste momento, Moçambique, Não há isso neste momento. ainda não há. É importante definir onde é que está a zona mineira. Ver o que é que se pode buscar lá. Em função disso, depois mover as populações, mover aquelas que são os garimpeiros, as associações, as cooperativas, colocá-los no local correto e o Estado fazer maior proveito, que pode ser um caminho para financiamento do Orçamento Geral do Estado e para o país em geral. Repare só que o Estado agora vai buscar dinheiro fora, mas se calhar tem um melhor recurso que vale mais do que aquele dinheiro que vamos buscar como financiamento. Então, potenciar o recurso Com menos natural, encargos e tudo isso. menos encargo e soberano, porque o recurso é nosso, pertence-nos, através do Banco Central e a cadeia toda bem organizada. É possível ter melhores soluções, é possível depender menos do setor privado internacional ou governos internacionais ou FMI. Olhando aquilo que é a nossa produção, podemos conseguir financiar melhor até a parte do Banco de Desenvolvimento. Isto é possível chegar até lá. Doutor Alcides, o tempo foge-nos. Entretanto, há uma questão que eu não pretendo deixar lá de fora, que tem a ver com a capacitação e empreendedorismo. Como é que estão os programas de formação, vamos lá, de novos empresários? Porque é disso que também depende da continuidade da Confederação Moçambicana das Associações Económicas. Qual é a figura que nos pode dar em relação, digamos, a essa componente? Em termos de formação, nós temos uma relação muito boa e muito próxima com as universidades na província de Manica. Como é que isto é feito? As universidades, antes de colocar qualquer curso no mercado, somos consultados. É No importante. setor privado da província de Manica, nós temos este curso para poder trazer ao mercado. Qual é a vossa apreciação? Eles vão explicando-nos sobre a visão do curso, qual é a perspectiva e qual é a utilidade. E nós, naturalmente, respondemos E sobre... traz resultados concretos. Traz bons resultados. Ok. O setor privado da província de Manica também faz parte de vários conselhos universitários das universidades da província de Manica. Portanto, temos uma relação muito próxima. E mais do que isso, também queria apelar, não só o setor privado da província de Manica, mas também das outras províncias, na abertura do ano acadêmico nas universidades, nós podemos colocar os empresários a fazer a abertura do ano. E não É para necessariamente... contar a sua experiência, Exato. as suas vivências. Exato. Doutor Alcides, eu quero agradecer pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Infelizmente o tempo é um recurso escasso. Espero contar consigo nas nossas próximas abordagens sobre outras matérias. Obrigado e continuação de bom trabalho. Obrigado. Tá. E termina então aqui o especial em informação. Nós prometemos voltar a espaço assim que for oportuno. Até lá.